Olá pessoal, tudo bem? Como é que você está? Eu sou o Lucas aqui da WMW. Estou aqui com o Thiago, nosso executivo de vendas, né, Thiago? Isso. Se apresenta aí para o nosso pessoal. Vamos falar um pouco aí sobre vendas, tecnologia, mercado, enfim. Isso. Pô, uma honra estar aqui, mais um WCast Mais um episódio, né, conversando. Thiago? Bora! Isso aí, cara, muito bacana. Vocês que estão nos ouvindo, então, seja você um coordenador comercial, um representante, Boa. é uma noite bastante importante aqui, uma noite a qual a gente vai discutir um pouquinho, vai falar um pouquinho. Eu acho que fique com a gente, fique até o final aqui. São minutos importantes, né? Discutir é sempre bacana, falar. Nós aqui, eu e o Lucas, vamos conversar um pouquinho sobre o tema de vendas, né? E a importância de informações para o vendedor, né? O quanto é importante o vendedor estar na ponta, estar durante os seus processos de venda munido de informações. Nossa. Falar um pouquinho também sobre esse novo perfil de vendedor e perfil de vendas, né? Então, a gente tem bastante assunto aí para a gente conversar ao longo esse nosso WCast aqui. Assunto muito rico, mas antes de tudo, eu quero que você se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí no vídeo, Legal? compartilha lá no grupo de WhatsApp, enfim. E não esquece também de curtir a nossa página no Instagram, o nosso perfil do Instagram. Dá uma curtida lá e dá uma compartilhada aí para você que acha que esse assunto é interessante. Vem muita coisa por aí, acredito que vai ser enriquecedor se alimentar desse material, beleza? Vamos começar aqui o Thiago. Vamos Vamos lá. começar sobre vendas. Falando em vendas, Uhum. antigamente a gente, quando falava em vendedor, já vinha aquela imagem do cara com uma pastinha na É mão, aquele verdade. cara meio chato que quer vender aquilo que tu não quer, que Uhum. talvez vai te convencer, enfim. Uhum. Mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, o perfil do vendedor foi mudando, foi se Uhum. adaptando ao mercado, Verdade. às Uhum. tecnologias, né? Inclusive, a gente via muito vendedor com pastas de documentos e catálogos de produtos. Depois a gente começou a ver o vendedor com o palm top na mão e agora ele está com o celular. Olha que legal, Uhum. olha que interessante. Mas fala um pouco sobre Legal. esse avanço do Uhum. vendedor para nós Legal. aí. Eu atuo com representantes, né, há 14 anos. Olha só. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho essa evolução, né. Eu nunca atuei diretamente como representante em campo. Já por diversas vezes em projetos aqui com a WMW, tive a oportunidade de ir junto com o representante, fazer atendimentos, mas nunca fui, de fato, um representante comercial. Mas esse tempo, essa experiência, né, fez com que eu conhecesse um pouquinho, e por isso compartilhamos hoje, né, e conhecesse um pouquinho deste mundo de representantes que, bem como você falou, evoluiu muito e continua evoluindo, né. O representante comercial que tinha um estereótipo de empurrar produtos, Sim. de vender de qualquer jeito, de carregar essa pasta, hoje mudou, né, se tornou um perfil consultivo. Hoje, os vendedores estão se tornando mais consultores do que Olha propriamente só, que coisa representantes, moderna, né. hein, Thiago? O representante hoje em dia não usa mais uma pasta, pode ser que sim, mas todos os dados e informações ele carrega no smartphone, né. Uhum. Então hoje a gente vem inclusive, falando aí sobre o novo perfil de vendedor, que é o tal do vendedor 4.0 ou Olha só. vendas 4.0, que cresceu muito aí, principalmente pós-pandemia, né. Então esse vendedor é o vendedor que tem que estar antenado, tem que estar sempre ligado em várias informações, tudo que está acontecendo no mercado, né, Lucas? Que legal. Ô, cara, e o vendedor, ele, essa parte de vendas que fica mais na ponta, né, o cara que tem um relacionamento com o cliente, Sim, legal. sim, Mas o gerente comercial, qual é o sim. papel dele nessa visão Uhum. tecnológica, nesse avanço tecnológico? Qual Sim. é a visão do gerente comercial? É a mesma visão de 10 anos atrás? Lógico que não, né? Não, mudou bastante, né. Hoje o gerente comercial ele trabalha muito com data driven, né. Ah, que Hoje o legal. gerente comercial ele tem que estar antenado em números. O Uhum. gerente comercial normalmente é uma pessoa, que já foi um representante, que trabalhou ao longo de algum tempo sobre Que tem uma expertise de que tem uma expertise de mercado. mercado, que fala bem com o cliente, que Aham. conhece bem do seu produto e acabou gerenciando uma região. Esse supervisor, ele tem que estar ligado em números, ele Uhum. tem que estar sabendo qual o produto a ser positivado, esse supervisor ele tem que estar antenado aí em mapas de calor, por Uhum. exemplo, ele tem que estar utilizando o BI, ele tem que estar utilizando ferramentas que o mercado oferece Que vai para direcionar ele numa estratégia mais assertiva, né? exatamente, a fazer com que os representantes deles vendam a coisa certa, né, Uhum, lá uhum. na ponta. Então, E aumente também o faturamento, né, que com vendem certeza, mais, com né. certeza. Essas ferramentas hoje, a gente sabe que o mercado tem várias ferramentas aí, né. Uhum. Mas aquela ferramenta que otimiza isso, Sim, que traz, uma resolução para o representante comercial mais assertiva, né. sim, sim. Então assim, o representante comercial, ele recebe esses dados,
Ele elabora a estratégia e Uhum. passa para o vendedor externo, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né. Hum, Obviamente que o gerente comercial, ele tem um direcionamento da empresa, certo. como a diretoria da empresa, né, Uhum, de produtos a serem vendidos, tal, e ele passa isso aos seus representantes, né. Normalmente o gerente comercial, ele tem um papel também de elaboração de metas, né, e essas metas hoje para o representante, elas são muito importantes. Hoje existe uma série de tipos de meta disponíveis aí para o representante trabalhar, né. Metas de positivação, metas de venda, metas de positivação, quando eu digo de clientes e produtos, né. uhum. E como que o representante gerencia tudo isso, né. Por isso que é importante ele estar munido de uma ferramenta, assim como o WMW, por exemplo. Pô, eu ia falar sobre isso aí. A gente tá Uhum. falando sobre tecnologia, sobre representante comercial, e não nada mais justo a gente falar sobre as soluções da WMW, né? Sim, Sobre as sim. soluções para o representante comercial. Eu quero que Uhum, tu cite algumas aí que possa, talvez, fazer diferença na vida uhum. do representante comercial no Perfeito, dia a dia. perfeito, muito legal. Eu até estávamos conversando um pouquinho aqui antes, né, Lucas, e a gente estava falando um pouquinho sobre essa mudança, do perfil do vendedor, né. Aham, E aham. eu estava citando aqui alguns tipos de características desse novo perfil de vendedor. Uhum, E uma delas, sem dúvida nenhuma, é o uso de dados, o uso de ferramentas, né. uhum, uhum. O representante hoje, para ele conseguir positivar bem as suas vendas, ele tem que estar munido de dados, tem que estar munido de uma ferramenta importante, né, uma ferramenta que traga informações. E isso o WMW tem. O WMW hoje é uma ferramenta que traz com ela uma série de sugestões de vendas, Uhum. que cria para o representante uma automatização, por exemplo, da sua carteira de agenda de visitas, Olha só. que lembra visitas que ele tem que realizar no dia, que lembra produtos que ele fez nas últimas visitas, né. Então o WMW hoje, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta, extremamente importante nesse sentido, para essa característica de um vendedor 4.0, que é ter essa questão de saber usar dados, né. Isso também traz uma otimização do tempo, né, Thiago? Porque, o que o representante precisa é de mais Ah, tempo para verdade. atender mais pessoas e assim ele, aumentar sua cartela de clientes, É né. verdade. Porque, já pensou, há 20 anos atrás o cara Uhum, chegava lá com uma prancheta, né, e esse tempo de atendimento até a finalização da venda, isso uhum. demoraria mais ou menos uns 40 minutos, né. É, sim. Hoje o vendedor ele precisa ter, quando ele está no cliente, né, Uhum, ele precisa ter muita velocidade. uhum. Principalmente quando, e acontece bastante isso, o caso de ter outros vendedores concorrentes junto com ele. Olha Então, só. às vezes, em atacados, em supermercados, por exemplo, o cliente fala: "Bom, quem tem", vou chutar um produto, "quem tem o arroz mais barato", por exemplo. Aham. E aí o representante que conseguir ofertar aquele produto mais barato, dando um desconto, né, ou como, por exemplo, oferecendo algum benefício, como um pagamento à vista, ele sai na frente. Outra grande vantagem do mundo de ferramentas aqui da WMW, falando nessa velocidade de atendimento e agilidade do representante, hoje dentro do portfólio da WMW, e até passou na televisão aqui recentemente, nós temos aí uma solução também do portal B2B. O portal B2B da WMW, ele acaba trazendo uma agilidade para o vendedor, por incrível que pareça. Porque o vendedor, ele tem que fazer visitas naquele cliente, seja visita semanal, seja uma Sim, visita sim. quinzenal, Aham. né. E o portal B2B faz com que o representante, ao invés de visitar aquele cliente toda semana, faça visitas uma vez por mês. O restante do tempo, o cliente passa a comprar diretamente pelo portal e esse pedido cai aí no smartphone do representante. Então, não é só o sistema de vendas da WMW que Aham. agiliza esse processo, é também um complemento que é o próprio portal aí de B2B, né. Isso é interessante, cara. Falando um pouco do B2B, já que tu citou esse assunto, o portal de relacionamento, o e-commerce, enfim. Só que uma dúvida que fica: o vendedor, ele perde a comissão? Não, não necessariamente. Porque, né, talvez Uhum. possa ser que alguns vendedores acham que vai se dispensar Não, a não. figura do vendedor É, lá não. no Não, não. cliente. A figura do vendedor até é um assunto que vem sendo bastante discutido, né. Será que a figura do vendedor, com esse avanço de portais B2B, com avanços de e-commerce, será que essa figura vai se extinguir? Uhum. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a figura do vendedor, seja ele como um consultor de venda, seja ele como uma facilidade ao adquirir produtos, ela vai sempre existir, né. Uhum. Então a comissão, ela continua existindo. Alguns dessa experiência que a gente tem, né,
Alguns clientes, quando o cliente faz a compra pelo portal, pode ser que diminua um pouco, tal, Uhum. mas normalmente não. Normalmente hoje os portais B2B, quando a empresa tem uma solução para representantes, ela são um complemento, né, ela ajudam o representante a vender ainda mais, mesmo que o cliente faça esse pedido direto, né? Porque através, por exemplo, da nossa solução aqui do portal B2B, o cliente, ao emitir o pedido, o representante poderia concluir esse pedido no tablet. Então Ah, o representante entendi. poderia ligar para aquele cliente, Acompanhando a venda. e isso, ofertar um novo Uhum, produto, uhum, ofertar um produto complementar, uhum. né, diretamente do seu tablet, por exemplo, auxiliando nessa venda que ele começou pelo portal B2B. É que por mais que a gente tenha o avanço da tecnologia, a tecnologia ao nosso favor, o fator que conta também hoje na venda, para concretizar a venda, é a humanização também, né? É a Sim, parte que verdade, Lucas. do relacionamento, É. do vendedor tá ali mostrando talvez o Uhum. produto, Isso. tal, sendo aquele cara mais, consultivo, intuitivo, Uhum. aquele cara mais criativo na hora da Isso. venda. Eu acho que toda empresa que É. tem, representantes na rua Uhum. tem que É. contar com esse tipo de ferramenta, né. Sim, Não sim. só a tecnologia, mas a parte humana de Sim. de E tu vender. falou 2 outras características bastante importantes nessa tua fala. Tu citou 2 características muito importantes deste vendedor Uhum, 4.0. A primeira delas é a empatia. Então, o vendedor, esse novo perfil de vendedor, eu até não falei um pouquinho sobre esse conceito de vendedor 4.0, que cresceu inclusive bastante pós-pandemia, né? uhum, E esse vendedor 4.0, então, uma característica importante dele é exatamente a empatia. Não existe mais esse conceito de empurrar um produto. Vender um produto, como tem a expressão goela abaixo, né? O representante ele tem que ser empático com o uhum, cliente dele. uhum. Ele precisa saber que ele precisa vender o produto certo para aquele cliente, né? Ele tem que saber o que vender, não tem uma abordagem agressiva, né? Sim. Tem que ter uma empatia. E você falou também num segundo ponto importante, que é a criatividade. Uhum. Esse novo perfil de vendedor, ele precisa ser criativo. Ele precisa achar formas de que o consumidor dele venda os produtos que ele vender. Olha só. Então, hoje o representante comercial, nesse novo perfil, ele tem que se preocupar com ele, Uhum, com as vendas dele, com o representante, com o gerente comercial uhum. dele mesmo. Então, com o gerente comercial Que tá na cola dele que querendo que está ele na cola venda, dele, com agressivo. ele nos seus processos de venda Sim. e também com o cliente. Porque esse novo perfil de vendedor precisa fazer com que o cliente dele venda mais. Neste mundo novo aí de vendas 4.0, tem entrado muito um conceito também chamado trade marketing. Olha só. Trade marketing, são estratégias a qual as empresas utilizam para Uhum, vender melhor os seus produtos. uhum. Então, se eu tenho, por exemplo, um supermercado, eu dentro desse supermercado utilizo de estratégias de trade marketing para ofertar melhor os meus produtos, Influenciar melhor. influenciar melhor. Para um conceito desse trade marketing, existe um conceito chamado shopper. O shopper é a pessoa que compra, é o Tá. comprador. Uhum. Então, o shopper ele chega na loja e ele compra aquele produto, né? O representante hoje precisa estar preocupado até com isso. Será que o produto que ele está vendendo está sendo exposto de maneira correta? Correta, Será que o produto estratégica. exatamente, será que o produto que ele está vendendo é o produto certo para aquele cliente dele, né? Então hoje o representante comercial ele tem que trazer junto com ele, inclusive, tendências e questões aí do trade marketing. O trade marketing ele é uma metodologia bastante grande, bastante extensa, Isso né? se aplica em vários segmentos, Thiago? Ou Em só no atacado, varejista? Não, Vários em vários segmentos. segmentos. Se eu sou uma indústria, por exemplo, de materiais de limpeza, Pô. eu produzo materiais de limpeza. Não adianta eu só vender lá para o supermercado. Uhum, uhum. Eu tenho que fazer com que aquele cliente exponha os produtos certos no local certo. Eu tenho que sugerir para ele, por exemplo, uma ilha, né. "Cliente, vou te vender aqui com uma determinada quantidade de produtos, por que você não expõe um pouco na prateleira e por que você não expõe um pouco numa ilha, esses Ah, que produtos aqui? legal. Cliente, eu posso criar uma campanha de vendas aqui para você, se você expor 300 dos nossos itens, você ganha um percentual de desconto", né. Então o representante comercial ele precisa estar preocupado até com isso, Com isso. fazer com que os produtos dele vendam, né. E isso o WMW, por incrível que pareça, esse conceito de trade marketing e essas ferramentas de trade marketing, essas, estratégias de trade marketing podem ser executadas também pelo WMW. Ah, é? Isso. O WMW, por exemplo
Hoje o representante poderia apontar o estoque do cliente. Então ele poderia apontar o estoque exposto e o estoque na ilha, através da nossa ferramenta. A nossa ferramenta do WMW, por exemplo, daria liberdade para o representante apontar preços de concorrente, né. Também daria oportunidade de ele apresentar a exposição dos produtos dele e da concorrência. Então, por exemplo, tendo esses 3 itens, né, preço, presença, que também o pessoal chama de market share, né, Uhum. e presença no mercado, né, tendo esses 3 itens aí, você já está trabalhando com estratégias de trade marketing utilizando a ferramenta WMW, né, então Ô Thiago, tu também, nesses 14 anos de WMW, hoje tu estás como executivo, mas tu também, caminhou um pouco na área técnica. E nesse período tu também ajudou a construir algumas ferramentas que hoje elas são importantíssimas no sim, WMW, sim, em ferramentas que fazem a diferença na sim. vida do representante. Eu queria que tu falasse um pouco, sobre, alguma ferramenta hoje que mudaria a vida do representante lá na ponta. Sim, Aquela que sim. ferramenta que talvez encheria os olhos do representante Uhum. aliás, do vendedor lá na ponta. Aquela Sim, sim. ferramenta, aquela funcionalidade que: "Opa, essa funcionalidade aqui traz para o vendedor uma facilidade no tirar o pedido, Uhum. uma facilidade em atender o cliente", enfim, eu queria que tu Sim. falasse um pouco sobre isso aí também. Pô, legal, Lucas. E mais uma vez tu acabou, coincidentemente, citando a quarta característica deste vendedor 4.0 que eu tanto tenho falado aí, que é saber usar ferramentas. É Sim. mais uma característica que só, até apontei aqui essas 4 características são bastante importantes desse vendedor 4.0, ele ser empático, ele ser criativo, ser sincero, saber usar dados e essa que você citou agora, saber usar as ferramentas ao seu favor, né. O WMW ele tem uma série de ferramentas nesse sentido, né. Uhum. Claro, hoje em dia, atualmente, a gente tem falado muito em inteligência artificial, né. Ah, se fala demais Se isso aí, né, tem se cara. É o falado muito. assunto do momento, né. É um assu ChatGPT, Isso. enfim. E o representante, ele também pode usufruir disso. Ele tem que usar ferramentas que ajudem ele na venda. Hoje tem uma série de soluções no mercado de inteligência artificial. Uhum. O representante pode utilizar o ChatGPT, por exemplo, para gerar um texto, para criar uma campanha, pode utilizar uma ferramenta para criar uma logomarca para representação dele, pode utilizar uma ferramenta para gerar uma imagem, né. Tem uma série de ferramentas no mercado para trazer isso, né. E o WMW vem trazendo isso também. Então o WMW hoje tem inteligências aí suficientes, por exemplo, para gerar sugestões de venda. E aí hoje você me fez uma pergunta, né, o que impacta na hora da venda, o que é muito importante. E eu diria que hoje está muito voltado a essa parte de sugestões. Olha O só. representante ele precisa saber o que vender e Uhum. rápido. Na hora que ele chega no PDV, que seria o ponto de venda, ele precisa saber o que ofertar. Então, hoje me chama muita atenção no WMW essas sugestões. Uhum. Eu tenho no WMW, por exemplo, uma sugestão por segmento. Aquele cliente do determinado segmento, por exemplo, vou usar de novo o exemplo de uma indústria de materiais de limpeza. O que eu devo ofertar para um supermercado é diferente do que eu devo ofertar para uma loja de agropecuária, por exemplo, que também vende produtos nesse sentido. Entendi. Então hoje me chama muita atenção no WMW questões nesse sentido. Inteligências no uso de sugestões de produto, né. Eu já até citei isso e repito, é muito importante que o representante saiba exatamente o que vender, né, o que ofertar. Então, respondendo diretamente sua pergunta, me chama muita atenção hoje as sugestões. Outra coisa que me chama muita atenção no WMW hoje é a parte de gráficos e relatórios. E não só no WMW, né, mas o que me chama a atenção é que o representante precisa, né. Mas no WMW hoje, nós temos a possibilidade de importar qualquer informação proveniente do RP, proveniente do próprio WMW ou de uma outra ferramenta, né. O representante lá na ponta, ele precisa saber o seu histórico de faturamento, ele precisa saber o seu relatório de comissão. E hoje, não utilizando uma ferramenta como o WMW, os representantes comercial têm um retrabalho gigante, porque eles têm que ficar gerando Excel, mandando por e-mail, Excel, mandando por e-mail. Hoje no Nossa. WMW a gente automatiza isso. Uhum. Então no WMW hoje a gente gera aí uma rotina de importação de dados e envio disso diretamente para o representante via sistema. Ah, que Então legal. isso
Hoje me chama muita atenção esses 2 pontos, então, respondendo sua pergunta, que é a quantidade de informações hoje que o representante pode ter na ponta, utilizando a nossa ferramenta, e as sugestões de produto que uma ferramenta como a nossa pode fornecer para ele. Sensacional. Thiago, a gente falou aqui sobre representante comercial, sobre vendedor externo, Uhum. mas trazendo um pouco sobre as soluções da BMW, qual solução também traria impacto na vida do gerente de TI? Que Sim, é um sim. pouco esquecido É. nesses assuntos. A gente sabe que a BMW tem algumas soluções voltadas ao gerente de TI, né, Thiago? Uhum. Sim. De fato tem, né. Hoje o gerente de TI, normalmente, ele acaba sendo responsável dentro das empresas por essa equipe, né, de Sim. vendedores. Responsável, quando eu digo, não responsável pela criação da meta, não Uhum, responsável pelo que está sendo vendido, mas responsável pela usabilidade, uhum. responsável por isso estar ativo, responsável pelo sistema estar online, né. Hoje o gerente de TI, utilizando uma ferramenta como o WMW, por exemplo, ele sabe e tem relatórios específicos para saber o horário de emissão de cada pedido, ele consegue saber aonde esse pedido foi emitido, se foi, por exemplo, no cliente ou se foi da casa dele. Ele tem esse gerente de TI, ele tem acesso a modificar e configurar vários tipos de smartphones ou de dispositivos para aquele representante, né. Hoje o gerente de TI, obviamente, o que ele não quer é se incomodar. Sim, E ele quer ser avisado caso algum problema caso algum problema aconteça, né. sim, aham. E o WMW dispõe inclusive de ferramentas, eh 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 eh, que prevêem problemas. Se eu tiver uma importação do RP, que houve um problema, automaticamente nosso sistema vai notificar o gerente de TI dizendo: "Olha, durante a noite teve uma importação de dados e houve um problema". Então, o WMW tem uma série de ferramentas voltados ao gerente de TI, A prevenção, a prevenção que disso, legal. para saber se vai a se houve um erro na importação, eu sei Aham. que no outro dia um preço não vai estar atualizado. Então, o gerente de TI, quando ele chegar para trabalhar, ele já sabe que tem algum erro a ser, verificado. Então, hoje o gerente de TI tem relatório de acessos, horário de acessos, tem um log aí, o que a gente chama de log, mas um relatório, né, disponível de todas as telas acessadas, horário de emissão de cada pedido, enfim. O gerente de TI hoje não fica sem informações aí da equipe, o que é bastante importante, né, para ele poder tomar decisões. Ô, Thiago, mas quando chegar a vez daquela empresa que não tem, talvez, uma estrutura de TI Uhum. organizada, não tem um gerente de TI, o que que a BMW faz nesse caso? Porque pode ser que aconteça problema, então talvez Sim, sim, a BMW já tenha uma carta na mão como suporte já sim. pronto, responsivo para atender esse cliente? Sim. A ferramenta da BMW, ela tem uma interface web muito interessante, primeiro ponto, né, e ela é totalmente online. Então você falou que o gerente de TI de repente não tá, mas se ele tá da casa dele, Aham, ele vai ter acesso igual. Da entendi. casa dele, ele vai conseguir fazer toda a manutenção possível, saber se houve um erro numa integração, tudo isso. Então, isso é bastante importante. Agora, quando eu digo que essas notificações são enviadas para o gerente de TI, essas notificações de erro de importação, de erros de envio de pedidos, também são enviados para o nosso time de suporte. Uhum. Então a gente, consegue também, estar analisando isso de uma forma, automatizada, né. Claro, nós vamos solicitar ali, depois que esse pessoal de TI gere ali um chamado, mas previamente a gente já tem informação sobre que o erro aconteceu. Você que está nos assistindo aí, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like aí, comenta, compartilha, segue o nosso perfil no Instagram, enfim. Ô Thiago, o mercado ele não para, né, ele está em Uhum, constante movimento. Qual é a tua expectativa do mercado para daqui a 10 anos? Tu acha que uhum, as tecnologias vão vir mais agressivas? uhum, O representante vai automaticamente se esvair um pouco das ruas? uhum, Vai para trás do seu tablet, do uhum. seu notebook em casa? O que que tu acha? Qual é a tua visão um pouco do desse mercado? Legal, legal, Lucas. Isso é um assunto muito debatido, né. Qual o futuro do representante comercial, né. E de fato eu já citei aqui e reforço, né, eu não imagino nunca que esse papel, de representação, de representante comercial vai deixar de existir no mercado. Ele é extremamente importante, ele é relevante a uma cadeia de suprimentos, né. Hoje nós temos aí, e é um setor extremamente organizado, né, hoje o setor de representantes comercial,
ele é extremamente organizado, tem uma associação de representantes comercial a nível nacional. Então, eu realmente não acredito que isso vai se esvair. O representante comercial ele vai continuar existindo. Então, a partir do momento que tem uma associação, então tem uma classe, né, Sim, que é sim, realidade hoje no Brasil, então. sem dúvida nenhuma. É uma classe extremamente importante, extremamente forte. Então, o representante comercial ele tem o seu papel nesse mercado e realmente não acredito nisso. Eu acredito que vai mudar e já está mudando cada vez mais, né, a forma desse representante, como que ele faz para vender, como que ele faz para positivar as suas vendas. Isso eu acho bastante importante. Isso eu acho que vai acontecer uma mudança. Mas o representante ele é importante. O representante ele precisa estar no PDV, ele precisa estar no ponto de venda, ajudando aquele cliente a vender mais, né. Tem uma pesquisa que eu estava avaliando aqui, que eu achei muito interessante, que diz que 4 a cada 10 brasileiros compram por impulso. Quem que ajudou aquele Olha cliente só, a cara, comprar por impulso? 40%. Exatamente, foi o representante comercial. Foi o representante comercial que agiu naquela venda. Olha a influência que esse cara tem sobre o cliente final, né, cara. Exatamente, que agiu naquela venda, que instruiu aquele cliente, em como ofertar aquele produto, em como colocar esse produto no mercado, né. Então, eu realmente acredito que esse representante comercial, ele não vai sair do mercado, ele vai estar sempre ali, sempre junto. Como eu disse, eu acredito numa mudança do perfil. Talvez esse representante comercial seja tratado mais como consultores, né. Também uma questão muito que está acontecendo muito no mercado atualmente, é um retorno de vendedores internos, também um conceito chamado inside sales, né. Uhum. Então a gente tem muito esse conceito dos representantes indo até o cliente, mas hoje também nós temos aí de uma forma bastante grande, em últimos projetos eu venho trabalhando aí com vendedores internos e a WMW também está preparada para isso. Então dando um panorama geral sobre essa tua pergunta dos próximos 10 anos, eu vejo os representantes continuando ativamente, eu vejo eles de extremamente importância, tendo um perfil um pouquinho diferente, se tornando consultores, ajudando o cliente a vender mais, né, não se preocupando apenas com as suas vendas, mas se preocupando também com, o shopper, que é o comprador, o cliente final, quem compra, né. Existe uma cadeia de preocupação maior nesse sentido aí, e também um aumento, na minha visão, cada vez mais de vendedores internos. Hoje, os compradores também mudaram, Lucas. Não é só o vendedor que mudou. Os compradores da empresa também estão com um perfil diferente. A gente vê hoje cada vez compradores mais jovens, decisores mais jovens. Então, por isso que os representantes estão sendo empurrados a mudar. Mas isso está acontecendo, graças a essa evolução, né, de até mesmo passando de pai para filho nas grandes empresas, Exatamente, né. Essa exatamente. questão de, o CEO lá, que tem 40 anos Uhum. de estrada, já está Isso. querendo se aposentar, já está querendo Uhum. já pegar uma casa de praia, não quer mais se Isso. incomodar, daí passa a coordenação, a direção da empresa para o filho, Para o filho que dele. tem uma experiência mais Diferente. contemporânea, né. Tá acostumado aí a acessar o e-commerce e Sim, fazer um tá pedido. atento às tecnologias, tá com o Isso, smartphone full time toda pronto hora. aqui. Então Aham. eu acho que tá acontecendo muito disso, né, tá acontecendo muito disso. Eu Isso, acho que isso, a isso. procura por ferramentas tecnológicas está sendo muito Uhum. agressiva. Isso, isso. Talvez por isso que várias e várias ferramentas nascem todos os Exatamente, dias, né. exatamente, Lucas. É isso, o comprador mudou, o comprador tá jovem. E o comprador, na verdade, às vezes, ele sabe mais do produto do que o próprio vendedor, né, isso é bastante importante. Olha como o vendedor tem que estar preparado, Uhum. porque o comprador ele já acessou a internet antes, já viu o produto, já sabe o que ele quer, né. Então o vendedor tem que estar preparado para isso, para chegar lá naquele cliente e falar das características principais daquele produto, né, ele tem que estar, junto com esse comprador. Então, o perfil de comprador também mudou, empurrando ainda mais essa mudança de perfil do representante comercial, né. O representante comercial é isso, ele tem que estar antenado, ele tem que estar ajudando o cliente dele cada vez mais a vender ainda mais. Ô Thiago, a gente falou um pouco aqui sobre essa evolução tecnológica e nos últimos anos a WMW adotou um novo conceito de trabalhar nas verticais, né. A Hum, gente chama de conceito omnichannel. Eu queria uhum. que tu falasse um pouco mais sobre esse conceito omnichannel que tá, hoje, várias empresas de tecnologia adotaram também esse Sim, conceito para falar de multicanais, né. exatamente. Esse é o significado conceitual, do omnichannel, né. Sim, Mas eu quero sim. que tu fale um pouco mais sobre isso aí, que eu sei que tem Legal, experiência nisso aí. legal. E a WMW é muito pioneira nisso, né, a Aham. WMW
ao meu conhecimento, foi uma das primeiras empresas do Brasil a trazer o conceito omnichannel para a prática. Na prática. Na prática, trazer para a ponta do sistema mesmo, para o software, Uhum. esse conceito dos múltiplos canais, né. Esse conceito do omnichannel, até a gente estava falando um pouquinho sobre esse perfil do comprador, né, ele veio porque o comprador, ele não é mais um single channel, ele não é um único canal de compras, ele não o comprador não quer mais um único canal de compras. O comprador, ele quer começar um pedido pelo seu tablet, Uhum. daqui a pouco terminar com o representante, ou começa num pedido pelo televendas interno, pelo inside sales, daqui a pouco termina lá no seu computador. O comprador, ele quer fazer o pedido 10 horas da noite, enfim. Então, o omnichannel, ele é essa disponibilização de múltiplos canais de contato com o cliente, né. Trazendo aí a possibilidade desse cliente fazer o pedido como ele achar mais interessante naquele momento, né. Então a WMW trouxe isso para suas ferramentas, hoje a gente já vê outras ferramentas no mercado que também trazem isso, mas a WMW já traz há algum tempo e hoje é muito madura nesse sentido, né, E isso tudo tem conexão com o RP, né? sem dúvida nenhuma. Então Uhum, o omnichannel passa pelo RP e as uhum. verticais, as soluções, digamos assim, né, da É. WMW, né? Isso, isso. As soluções WMW, que a gente até inclusive denomina de W-Forte, Suite W-Forte, né, elas são uma extensão quase que do RP. O RP, ele está preocupado em, obviamente de uma forma muito resumida, em faturar os pedidos, em controlar o estoque, e o WMW, ele está preocupado lá na ponta em vender, né, e ser uma extensão do RP. O Sim, WMW hoje, ele traz todas as informações que vêm do RP. O RP acaba sendo um centralizador de informações, né, porque, o RP em várias empresas hoje, ele centraliza informações que vão para o força de vendas, que vão para um B2C, né, que vão para um B2B, tudo isso centraliza no RP. Então, as ferramentas omnichannel, as ferramentas da WMW que trazem esse conceito omnichannel, se conectam aí também ao RP. E falando um pouquinho nesses canais, eu estava falando em múltiplos canais, né, quais são então, né, como é que o comprador hoje dentro da suíte W-Force aqui, então hoje, o cliente, né, o comprador pode comprar através de um portal e-commerce B2B, um portal responsivo, atualizado, um portal que tem aí notificações, um portal que tem sugestões de produto, um portal que traz aí o melhor do conceito de B2B, né? Traz uma experiência, user experience, né, que o pessoal fala, um conceito de uma experiência de usuário extremamente bacana para o comprador. Dentro disso também tem desses múltiplos canais, né, uma possibilidade de vendas internas, então hoje do cliente comprar um televendedor e o cliente comprar aí através do nossa solução de força de vendas, né, do nosso aplicativo, que inclusive recentemente passou aí por uma, seria legal se eu conseguisse demonstrar aqui de uma forma muito rápida, né, mas o WMW passou recentemente por uma atualização da olha só sua que legal. interface e Mostra aí pro ficou, muito lindo, né. Vou trazer, deixa eu ver nessa câmera aqui, ficou muito bacana essa nova interface aqui do WMW. A gente estava falando um olha pouquinho aqui, só. né, sobre o WMW e sobre as possibilidades aqui, de informações, né. Quando a gente acessa aqui o WMW, ele tem uma parte de gráficos extremamente bacana. Então, por exemplo, o representante está conseguindo acompanhar aqui as suas vendas, o que ele tem para vender, né? Ele mostra um gráfico aqui de 3 barras mostrando a meta, o quanto ele deveria ter vendido e o quanto que ele já vendeu no mês. E aquilo que eu estava falando um pouquinho agora na prática, né? O representante, quando ele chega no cliente, ele precisa saber aí os itens vendidos, precisa saber qual é a maior positivação desse representante, e quando ele acessa, por exemplo, aqui no smartphone, acessa a carteira de clientes dele, uma das questões muito bacana é um relatório aqui, por exemplo, chamado giro de produto. Aqui nesse relatório de giro de produto, de um clique só, o representante aqui está conseguindo ver todo o histórico de itens, consegue ver a média de compra, tudo através da nossa ferramenta, né. Uma outra questão que a gente citou aqui nessas possibilidades são as pesquisas, né. Então, através aqui do WMW, ele conseguiria estar criando uma pesquisa de mercado, consegue estar colocando aqui preços de concorrente, também além dos preços de concorrente, está colocando aqui a exposição dos produtos em gôndola, tudo através aqui da ferramenta do WMW. Então, essa nova interface ficou linda, ficou, aí, versátil,
a ferramenta WWW é uma ferramenta extremamente, eu costumo dizer, né, ela é extremamente completa e ao mesmo tempo extremamente simples aí de usabilidade. É isso, Lucas. É isso que eu queria demonstrar aqui rapidamente Que legal, sobre o que legal. WWW, cara. Então o Thiago já deu um spoiler da nova da nova aparência aí do nosso WMW, muito legal, muito mais intuitivo, né. Sim, Trouxe algumas cores da nova identidade visual, né, que a WMW passou por uma atualização na sua identidade visual, isso foi muito bacana. legal, É uma empresa exatamente. consolidada, pronto para atender o mercado nas suas dificuldades, nas suas demandas, né. É Isso a isso aí. WMW é muito forte nisso, o pessoal ele conseguiu captar bastante a mensagem que tu quis passar aí para o representante externo, um gerente comercial, enfim. Achei muito bacana essa tua fala em todos os aspectos, em todas as categorias. Trouxe também as soluções para o gerente de TI. Eu quero deixar aqui o meu abraço, quero deixar aqui meus agradecimentos. Desde já eu quero que você compartilhe, inscreve no canal e, e interage com a gente aí. Coloca nos comentários aí o que vocês têm dificuldade de entender sobre força de vendas, dificuldade de entender sobre B2B, qual é a dúvida que vocês têm sobre o nosso televendas ou esse conceito omnichannel? Qual é a sua dúvida hoje? Qual a sua demanda no seu segmento que precisa ser atendida? Agradecer o Tiagão aí, nosso anfitrião também, que vai estar aí sempre comunicando com a gente, né, Tiago? Isso aí. Eu agradeço também a oportunidade, então. Esse WCast, sem dúvida nenhuma, é um espaço aqui que a WMW disponibiliza para a gente estar discutindo sobre assuntos relevantes, importantes. O assunto de hoje, o principal foco do assunto era exatamente essa, a importância de informações neste novo perfil de vendas aí, neste vendedor 4.0. Eu achei que foi bastante esclarecedor, bastante interessante. Eu acho que quem nos assistir aqui vai estar agora pronto com um pouquinho mais de informações relevantes a esse assunto. Então, agradeço. Vamos continuar aqui com o WCast, daqui a pouco tem mais assuntos. E hoje é isso então, Lucas. Legal? Show! Um abraço a todos, né? E até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu. Até mais.